Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver aqui os comentários. O Paulo, vamos ver aqui, ó. Se entendi bem, na hora da compra o Tesouro Selic funciona como os outros títulos do Tesouro, ou seja, é melhor comprar quando aquela taxa extra está maior, correto? Corretíssimo. É exatamente isso, Paulo. É exatamente isso, tá? Eu acho que esse entendimento aí tem que ser divulgado o máximo possível, tá? Foi no vídeo Selic 24 versus Selic 27 que ele fez esse comentário. Deem uma olhadinha nesse vídeo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês as taxinhas do Tesouro Selic, ó. Por isso, exatamente por esse motivo, que algumas pessoas estão em dúvida se vale a pena comprar o Selic 27 agora a 0,34 e vejam que ele tá com a curva completamente indefinida, né? Ele sobe uns dias, baixa outros. O Selic 24 é que está em alta mesmo, né? Para garantir essa taxinha extra. Muitas pessoas perguntam isso, tá? Minha opinião pessoal, não é recomendação. Eu acho que não vale a pena, tá? Não vale a pena ficar esperando aí não sei quantos meses até a Selic subir ao ponto de ela dar uma margem para a inflação. Quer dizer, a taxa ela tem que estar acima da inflação prospectiva, com uma margem e com o imposto de renda já pago. Ou seja, essa taxa líquida tem que ser maior que a inflação prospectiva. Então isso aí vai dar uma Selic aí de 6, 6,25, 6,5. Então, assim, vai demorar para chegar lá. Eu acho que não vale a pena, tá? Isso é minha opinião, tá? Muito bem. E agora, vamos aqui pro objetivo mesmo desse vídeo, que o Luiz diz assim: gostei da sugestão de usar o pré-31 para abater a taxa B3. Então, assim, pessoal, isso aí é uma ideia que me ocorreu, que assim, a gente pode... Porque assim, ó, o ideal, né, é que o investimento seja autossustentável. Porque olha só, o que acontece, isso é bem interessante, que muitas pessoas até entendem errado as coisas. Fundos de investimento de renda fixa e fundos imobiliários, tá? Eles abatem a taxinha do que eles te pagam, certo? Então a taxinha de administração deles, tá? No Tesouro não é assim, tá? Se o rendimento fosse 0,25% menor e você não tivesse aquela cobrança da taxa B3, a sensação seria outra, né? Então, assim, por exemplo, muitas pessoas não se dão conta de fundos imobiliários que tem taxas aí superior a 1%, tem que olhar, tem que ir lá examinar os papéis deles, toda a documentação, tem que ir lá olhar, gente, tá? E você não sente isso por quê? Porque não é uma coisa que é descontado de você, que você vai ter que pagar separado. Não. Quando você recebe o dividendo, o aluguel do fundo, já está tudo descontado ali, tá? E nos fundos de renda fixa a mesma coisa. Por isso que tem fundo de renda fixa cobrando hoje em dia aí mais do que a Selic e continuam captando recursos no mercado, né? O que é um verdadeiro absurdo. De vez em quando a Infomoney faz uns levantamentos, a gente divulga aqui também, porque é um absurdo, né? As pessoas não prestarem atenção nesse detalhe. E aí eles. E aí muitos caem nessa coisa de que, não, o tesouro eu tenho que pagar separado, é mais caro. Não, não é, tá? E um jeito de tentar deixar essa coisa do Tesouro Direto ser um investimento autossustentável, ou seja, para eu usufruir mesmo, certo? E não precisar me preocupar em ter nada depositado na conta da corretora, que pode ser um problema, é uma questão operacional, às vezes chata, né? Ter que deixar um dinheiro lá para pagar a taxa B3. Então, assim, por que não usar um título que paga um cupom nessa data de desconto da B3? Para isso, o prefixado com juros semestrais se encaixa perfeitamente. Mas não só ele. O prefixado em si também pode ser usado com esse objetivo. Por quê? Porque até então, a maioria dos prefixados tinha o seu vencimento no dia 1º de janeiro. Agora o Tesouro lançou esse pré-24 com vencimento em 1º de julho. Então, ó,
quando é que a taxa B3 é debitada? 1º de janeiro e 1º de julho, ou o primeiro dia útil após. Então eu fiz uma tabelinha, uma singela tabelinha, pessoal, com essas que não está pronta. Nós vamos fazer aqui, ó. Então, olha só, conforme aumenta o seu patrimônio investido, pessoal, olha aqui, ó, vocês estão acompanhando aqui, eu fiz de 10 mil a 1 milhão de reais, valores aleatórios, tá? Mas valores aí que a gente pode se espelhar aí, dependendo da situação de cada um. Veja que no começo aqui, até 50 mil reais, esse valor aí não tem problema. Agora, quem já juntou 100 mil reais, gente, e aí de repente faz aportes de 500 reais todo mês, chega lá em janeiro e julho, o teu aporte vai ter que ser 375, né? Porque tem essa taxa aqui. Sem contar operacionalizar isso, quer dizer, deixar o dinheiro na corretora, que é... Vou falar aqui a palavra certa, é um saco, tá? Se a pessoa tem 200 mil, já juntou 200 mil, e faz aporte de 500 reais, olha aí, vai ter 2 meses no ano que ela vai ter que fazer meio aporte. Então isso aqui começa de repente, a deixar a pessoa um pouco desconfortável, né? Então, se já tivesse um investimento que batesse esse valor, seria muito legal. Então, por exemplo, quem tem pré-22 e tem até 500 mil reais, deixe pelo menos um título lá. Por quê? Porque no dia 1º de janeiro de 22 ou 1º dia útil após, você não vai se preocupar com nada, porque o Tesouro vai pagar para a corretora o seu vencimento, né? Aí um título é R$1.000, vai tirar o imposto de renda dali, mas com certeza vai dar um valor bem superior, sendo um título só, bem superior a uma taxa para quem tem 500 mil, quem já tem esse patrimônio, né? Para quem tem 1 milhão vai precisar de 2 títulos. E aí o que sobrar ainda vai sobrar uma coisinha, certo? E a taxa já está paga, né? Então, o pré-24, eu comecei a pensar isso quando eu comecei a pensar que outras utilidades o pré-24 poderia ter, por causa desse prazo dele meio estranho, né? Que ficou ali no meio do ano, porque a gente estava acostumado sempre em janeiro, né? E aí, por exemplo, aí a pessoa pode manter até 500 mil, um pré-22, um pré-23, um pré-24 na metade do ano, um pré-25 e um pré-26. E sabe-se lá o que o Tesouro for lançar ano que vem, talvez pré-25 e 27, quem sabe, né? E aí vai poder, de repente lança o pré-25, não o anterior que a gente tinha de 1º de janeiro, talvez lance um pré-25 para julho, né? Ou talvez um pré-27 para julho também. E aí vai ficar muito legal de fazer isso aí, tá? Mas, porém, contudo, todavia, vamos ver aqui como seria com o prefixado 31. Eu vou dar uma pausa aqui e vou fazer. Então tá aqui, gente. No pré-31, tá? Para pagar a taxa B3 de forma integral, isso aqui, cupons de R$ 40,26, o que significa? Significa o cupom livre do imposto de renda na verdade é um pouquinho mais, né? Mas eu assumi a hipótese de que a gente está comprando pelo valor presente como se ele fosse integral, tá? Então, isso aí é uma questão técnica mais complexa que a gente precisa de vários vídeos para esclarecer bem no canal. A gente vai fazer isso no futuro. Então aqui, gente, olha aí, ó. Supondo então que o cupom você ganhe líquido isso aqui, tá? Mas vai ser um pouquinho mais, com 1 ano de imposto de renda. 1 ano, tá? Na alíquota de 1 ano. E aqui é na alíquota de 2 anos, tá? Então assim, tirando por alto esse detalhe, tá? A gente tem assim, ó, 0,31. Então 0,31 títulos e a partir de 2 anos 0,30 títulos para cobrir o custo da taxa B3 para um patrimônio de R$10 mil, certo? Então olha aí que interessante, né, pessoal? Você ainda vai... Qual é o problema, né? Então, qual é o lado bom e o lado ruim? O lado bom é que você não precisa se preocupar em ter dinheiro na corretora, porque quando chegar lá e bater a taxa B3, vai bater também o cupom
e aí vai ficar elas por elas, tá? Talvez sobre aí um pouquinho da questão pelo cálculo do imposto de renda que vai ser feito a cada pagamento de cupom com relação à questão do tempo, tá? Do tempo de vencimento do... Não é o tempo do semestre, tá? Não é esse erro básico aí. Não. É o quanto que você pagou quando você comprou o título lá trazido a valor presente, tá? Esse detalhe é mais profundo, tá? Mas aqui, então, a gente está fazendo uma simplificação. Aí, para 25 mil reais, a pessoa precisa ter já 0,78 ou 0,75 títulos. Aí, até aqui tá tudo bem. Eu acho que com 50 mil reais, 100 mil reais, a pessoa aí vai ter que ter um pouquinho mais de 3 papéis. 150 mil reais vai ter que ter quase 5 papéis. Acho que até aqui tá tudo light, tá tudo bem, acho que não é grande problema. Acho que o problema começa a acontecer para quem tem 200, 500, 1 milhão, valores acima de 200 mil reais, mas especialmente acima de 500, porque você vai ter que ter mais de 15 títulos, e no caso de 1 milhão de reais você vai ter que ter mais de 30 títulos, ó, em prefixado com juros semestrais para cobrir essa taxa, né? E aí qual é o problema? O problema é o seguinte, é que você não vai estar reaplicando os cupons, né? Então aí é uma questão, a cada pessoa vai ter que decidir isso, se vale a pena ou não fazer, tá? Mas aí tem a alternativa de, por exemplo, quem está aí numa boa situação, tem 1 milhão de reais. E, enfim, de repente, o problema é que o Tesouro pode não lançar os prefixados nesses prazos, que seriam interessantes, né? Mas seria mais tranquilo de ter 2 prefixados com a data do vencimento para aquela taxa que vai ser cobrada. Aí sim fica tranquilo, porque é como se você pagasse antes e utilizasse o tempo e que o papel rende, porque você vai comprar o prefixado a menos de 1.000 reais. Então você vai ter o rendimento do tempo desse prefixado vai pagar essa taxa, o que é sensacional. E aí, mas na questão do pré com juros, que seria isso aqui, por exemplo, a pessoa tem que ter 30 títulos, porque, por exemplo, 30 mil reais hoje tem um poder de compra X, né? Lá em 2030, quando o papel vencer, esse poder de compra vai estar corroído, se for a inflação histórica, vai estar corroído entre 60% e 70%, né? Porque a pessoa não vai ter reaplicado os cupons. Então pode ser assim, uma coisa... E aí eu vejo também que isso aqui pode ser driblado, digamos assim, com o investimento. Então, por exemplo, porque assim, você tem que transferir uma grana para a corretora para pagar a taxa B3 é uma sensação, né? Pô, que chato, que ruim, né? Que droga isso, não posso esquecer aquela coisa toda. Aí, né, você vai lá e transfere com aquela dor no coração. Mas, veja bem, se você está investindo no pré-31 com os juros, tá? E tem essa quantidade para satisfazer a cobrança da B3. Então o investimento é autossustentável. Lá em janeiro e julho, você vai lembrar o seguinte: eu vou comprar mais papéis com esse valor aqui. Com esse valor... Qual valor? Valor da taxa B3, exatamente, certo? Então olha, se você tem 200 mil reais, você vai ter que se lembrar de lá em janeiro e julho comprar pelo menos 250 reais, um pouquinho mais, desse mesmo título. Para quê? Para que quando chegar lá no fim, no vencimento, o que você vai receber em total de títulos não esteja tão corroído pela inflação, tá? Isso aí, pessoal, é bem importante, tá? Eu acho que muda um pouco, porque, pô, pensa bem, né? É chato você ter que transferir dinheiro para a corretora só para pagar a taxa B3. E por outro lado, se você vai transferir esse dinheiro para investir, aí é outra sensação, é outro psicológico, né? Você tem ali você vê o patrimônio crescendo, é outra dinâmica psicológica, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa opinião, dessa coisa aí que eu andei pensando, que me chamou a atenção de uma utilidade extra, tá? Comecei a pensar isso numa utilidade extra do pré-24, em julho, que ele pode cobrir a taxa B3
de quem tá nessas faixas aqui, daí já sabe direitinho quanto que tem que comprar, que o papel tem que valer no vencimento. Então, quer dizer, você, digamos assim, se você tem... Hoje o papel está custando 800 e alguma coisa, né? Então você tem 1 milhão. Você precisa comprar, na verdade, 1,25 papéis, né? Para daí líquido, talvez você tenha que comprar um papel e meio, tá? E aí você vai acabar pagando um pouquinho menos de 1.250, claro, tem que abater o imposto de renda, para esse 1.250 ficar líquido lá no vencimento. E aí você vai possivelmente poder comprar isso a menos de 1.250, na verdade, pagando a taxa B3 com o rendimento do papel, o que é sensacional. Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.